Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta para um novo episódio do especial da Halloween, malta. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje venho então falar-vos sobre locais assombrados em Portugal. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado e, como eu disse no início deste vídeo, hoje venho falar sobre locais assombrados em Portugal. Se vocês acompanharam o especial de Halloween do ano passado, vocês sabem que eu já fiz um vídeo destes onde falei acerca de alguns locais assombrados em Portugal e na altura foi um vídeo que vocês gostaram muito e, portanto, este ano decidi fazer exatamente a mesma coisa, mas trazer-vos locais diferentes. O primeiro sítio assombrado de que vos vou falar hoje, malta, na verdade é um sítio que se localiza na cidade em que eu nasci, portanto em Évora, e estou então a falar-vos da Capela dos Ossos. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Esta é então a frase que se lê assim que se entra dentro da Capela dos Ossos em Évora. Basta ver o interior para perceber que é um local claramente propício a assombrações. As paredes, colunas e mesmo o teto estão cobertos de ossadas de cerca de 5.000 pessoas dos cemitérios da zona. A Capela dos Ossos foi construída no século XVII por iniciativa de 3 frades franciscanos que tinham então como objetivo transmitir a mensagem da fragilidade da vida humana. Daí então a mensagem que se encontra na entrada da capela. Esta capela de caveiras e ossos foi construída no local onde inicialmente era o dormitório e a sala de reflexão dos frades, e a luz natural entra estrategicamente por apenas 3 pequenas frestas do lado esquerdo, o que torna sem dúvida alguma esta capela um local bastante escuro. E para além das ossadas, a capela está também decorada com estátuas de cariz religioso e uma pintura do estilo renascentista e barroco. Como vos tinha dito no início, existe realmente a estimativa que estejam ali cerca de 5.000 caveiras humanas entre inúmeros ossos, e quando pensamos no facto de estarem ali tantos ossos é realmente estranho, não é? No entanto, na altura decidiu-se fazer aquilo porque no século XVI existiam cerca de 40 cemitérios na cidade que ocupavam realmente muito espaço, e na altura, para resolver aquela questão, os monges extraíram os ossos do chão e utilizaram-nos para construir e decorar esta capela. O que é definitivamente creepy, não é? Quando pensamos nisso e dizemos isto em voz alta, é definitivamente estranho, mas pronto, basicamente é um sítio bastante assustador. Se vocês não conhecem, passem por lá, é realmente fascinante ver aquela capela. A última vez que fui lá era super pequenita, mas sem dúvida alguma que é um local onde se sente um grande peso e uma energia assim um bocado estranha, o que de certa forma faz sentido, não é? Tendo em conta a quantidade de ossos que existem ali. O próximo sítio assombrado que vos vou falar é então o Palácio de Bó-Sejor, e se eu não tiver a dizer o nome corretamente, peço já imensa desculpa, mas realmente isto das línguas não é comigo. Seja como for, este palácio é então o Gabinete de Estudos Olisipenienses da Câmara Municipal de Lisboa, mas em tempos era o local de residência do Barão de Glória, que faleceu na propriedade. E então basicamente diz-se que a alma do Barão deambula pelos jardins e pela casa e que é responsável por arrastar chávenas, mudar livros e também por tocar nas campainhas. Seria de esperar, não é, que um fantasma fosse o suficiente. No entanto, segundo algumas histórias deste local, o Barão não é o único senhor que anda por lá a assombrar as pessoas. O palácio tem então uma cave, e há quem diga que quem assombra a cave do palácio é alegadamente a Viscondessa da Regaleira, que mandou construir a propriedade, e diz-se que de facto a cave é o local do palácio que apresenta uma atividade paranormal mais forte. O terceiro desta lista é então o Convento de Mafra, que é um marco histórico e cultural no nosso país, não é verdade? E que certamente muitos de vocês já visitaram ou já ouviram falar. E cada vez que eu falo sobre o Convento de Mafra, automaticamente volto atrás no tempo, não é verdade? Às minhas aulas de português, em que tivemos de ler o Memorial do Convento escrito por José Saramago, e este livro de José Saramago fala precisamente acerca da construção deste convento. E reza então a lenda que pelo Convento de Mafra andam então os espíritos de trabalhadores que perderam a sua vida na construção deste grande edifício, bem como o fantasma de um capitão sem cabeça. E uma vez que assombrações não é o suficiente, não é verdade, malta? Há quem diga também, ou pelo menos circulam há décadas vários rumores de que existem ratos mutantes, albinos e grandes tipo
quase como coelhos, estão a ver a ideia? E estes ratos dizem então que andam pelos túneis do convento que estão fechados a visitantes. Acho que não é segredo para ninguém que Sintra é um local muito ligado ao sobrenatural, não é verdade? O que me leva então ao próximo local, que é o Palácio de Valenças. Diz então que neste palácio vivia uma criada que se chamava Palmira e que ela se suicidou devido ao grande amor que sentia pelo conde de Valenças. Infelizmente, o conde não sentia o mesmo pela Palmira, motivo pelo qual a Palmira não aguentou mais e decidiu então tirar a sua própria vida. Este local já foi a Biblioteca Municipal de Sintra e então quem já trabalhou lá relatou então ter ouvido sons estranhos, desde o ranger de tábuas a ruídos realmente muito estranhos, e portanto existe quem diga que a alma de Palmira continua pela casa a chorar pelo grande amor que ela nunca teve. O mais curioso relativamente à história desta casa é que, apesar da história da Palmira ser a história mais conhecida deste palácio, no passado o Palácio de Valenças foi também um matador até 1859 e então existem pessoas que acreditam que, para além da alma de Palmira, existem por lá também outras almas perdidas. O próximo local é então o Edifício Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, mais um sítio que certamente vocês conhecem e que já devem ter visitado. Este local foi mandado construir em 1968 pela Câmara Municipal de Lisboa com o propósito de acolher uma unidade turística, mas os projetos infelizmente foram sempre mudando ao longo do tempo e as obras nunca se chegaram a concluir. Apesar disto tudo, chegou a ser um restaurante que tinha das melhores vistas de Lisboa e que chegou a ter clientes como várias celebridades e figuras de Estado. No entanto, em 2001 o restaurante foi abandonado e a partir daí, como eu já vos tinha dito anteriormente, existiram vários projetos, mas que nunca se chegaram a realizar. O edifício atualmente encontra-se abandonado e diz-se que a energia negativa que existe ali nunca permitirá que se construa ali alguma coisa. O que eu vou dizer é ridículo, mas eu nunca visitei o edifício panorâmico de Monsanto, o que é ridículo, não é? Tendo em conta que eu vivo em Lisboa. No entanto, uma vez estava a falar com um colega meu e ele na verdade falou-me sobre este sítio e ele tinha-me dito que aquilo era super estranho e que sentia-se uma energia mesmo horrível. Pronto, ele já foi lá. Eu nunca fui, mas digam-me abaixo nos comentários se vocês partilham da mesma opinião, se já lá estiveram. Outro sítio também conhecido por ser um local assombrado é então o Castelinho de São Jorge, no Estoril. No Estoril, portanto, na marginal que liga Cascais a Lisboa, existe um castelo que é o Castelinho de São Jorge, que eu não sei se alguma vez vocês repararam quando lá passaram, mas têm de ficar atentos à próxima. E diz então que viveu ali uma menina que era cega, que era então a filha dos proprietários da casa e que acidentalmente caiu ao mar enquanto passeava pela propriedade. Os pais, na altura, como forma de homenagem à sua filha desaparecida, na altura decidiram dar então a casa a um instituto de apoio a cegos. E acredita-se até aos dias de hoje que o fantasma da menina ainda por lá continua, pelas muralhas, com a sua boneca de trapos para afugentar potenciais compradores. Apesar de eu estar a contar a história desta forma, malta, a realidade é que existem várias versões diferentes, portanto há quem diga que aquele local na verdade era uma escola e que a menina que caiu ao mar era uma aluna que estava a estudar naquela escola. Há quem diga também que era uma menina que vivia numa casa vizinha e que foi para lá e que caiu ao mar. Portanto, existem versões diferentes a esta história. O que é certo é que imensas pessoas dizem que de facto existe uma energia muito estranha naquela casa. Um exemplo que eu vos posso dar é a José Castelo Branco, que confirmou que de facto a casa é muito estranha. Então, basicamente, ele já contou em várias entrevistas que esteve quase a comprar o castelinho em 1983, mas que assim que fez uma visita à casa desistiu logo da compra. Ele conta que quando chegou viu uma menina a brincar com outras crianças junto à falésia e basicamente ele sentiu-se impelido a atirar-se ao mar. O próximo local é então a Casa do Diabo, em Felgueiras, e esta casa atualmente está completamente em ruínas. No entanto, em tempos foi habitada por dois agricultores. E este casal, que viveu lá durante algum tempo, passou realmente por situações completamente inexplicáveis. Diz a história que este casal de agricultores viveu lá cerca de 3 ou 4 anos e que passou realmente por situações muito estranhas. Este casal não tinha filhos e trabalhavam na terra, e a mulher fazia ainda alguns bordados que vendia de forma a fazer mais dinheiro para a família. Normalmente a senhora deixava sempre os seus bordados bem dobradinhos e passados a ferro, mas eram sempre encontrados no dia seguinte remexidos e cobertos de urina.
Para além disto tudo, eles ouviam também móveis a arrastarem-se sozinhos e haviam objetos a voar, o que levou então este casal a tomar a decisão de sair de uma vez por todas daquela casa. Seja verdade ou não, malta, o que é certo é que existem também muitos relatos da GNR sobre ruídos inexplicáveis e de um homem misterioso na varanda da casa. A seguir temos também o Hotel Palácio de Setiais em Sintra, e então este palácio situa-se próximo da vila de Sintra e foi construído no século XVIII para o cônsul holandês Daniel Guildmester. Atualmente, como muitos de vocês devem saber, pertence à empresa hoteleira Tivoli e atualmente funciona como um hotel. E todas as histórias de assombrações que existem relativamente a este hotel estão relacionadas com o quarto número 18. E diz então que viveu e morreu lá um hóspede que ainda continua por lá. Esta história é originalmente contada por uma guia turística que conta então que existia lá um hóspede a viver e que eventualmente morreu dentro daquele quarto, e basicamente ela diz também que tem um amigo que estava realmente determinado em saber se de facto essa história era verdade ou não, e então ele decidiu passar uma noite no hotel, naquele quarto em específico, não é? Portanto, o quarto número 18, e aquilo que ele fez foi então deixar a câmara de filmar ligada durante a noite inteira. E nesta gravação, segundo aquilo que se diz, é possível ouvir o barulho do chão a ranger, e diz também que se ouve nitidamente a voz de um homem a falar. Não sei de todo se esta história é realmente verdade ou não, mas achei realmente interessante referir porque eu não fazia a mínima ideia. Eu ainda o ano passado estive naquele hotel a tirar algumas fotografias e não sabia da história por detrás, ok, deste quarto número 18, e então achei realmente interessante partilhar convosco. Digam-me se vocês já conheciam ou não. E por fim, malta, o último local que vos vou falar é então a Quinta das Lágrimas em Coimbra. Este local se calhar pode gerar aqui alguma discussão, porque há quem considera assombrado, há quem não considera assombrado. No entanto, toda a história que aconteceu lá foi uma história bastante pesada, no entanto também é uma história muito bonita, e pronto, eu decidi partilhar convosco. Digo que é uma história bonita porque de facto foi na Quinta das Lágrimas que no século XIV se viveram os amores proibidos de Príncipe Pedro por uma donzela chamada Inês de Castro. Esta história é bastante interessante e certamente muitos de vocês já a conhecem, não é? Mas estamos então em pleno século XIV, quando Dom Pedro, que era um príncipe herdeiro do trono português, e Inês de Castro, que era a aia castelhana da princesa consorte Dona Constança, se apaixonaram. Para aquela altura, eles realmente desafiaram as regras sociais, não é? E encontravam-se secretamente nos jardins da Quinta das Lágrimas. Esta relação era fortemente reprovada e condenada pelo povo e também pela corte, e teve realmente um final muito triste em 1355, quando por ordem do rei Dom Afonso IV, Inês é degolada. E costuma-se então de dizer que no local onde Inês foi assassinada nasceu uma fonte e que a água dessa fonte tem origem nas lágrimas de Inês. E para além disto tudo, costuma-se também dizer que o sangue do seu corpo teria manchado para sempre as pedras da fonte. Após ter assumido a coroa do rei de Portugal em 1357, Pedro ordenou então a prisão e a morte dos assassinos de Inês. Para além disto tudo, ele mandou também construir no Mosteiro Real de Alcobaça 2 túmulos para que pudesse descansar para sempre ao lado da sua eterna amada. E este é então o último local assombrado de Portugal que vos trago no vídeo de hoje, malta. Há quem diga que realmente se sente uma energia do crime que ali aconteceu. Não sei se é verdade, porque confesso que nunca visitei, com muita pena minha, e eu vou a Coimbra tantas vezes, não consigo compreender. Seja como for, é uma história muito interessante e quis realmente partilhar convosco no vídeo de hoje, portanto espero muito que vocês tenham gostado. E chegámos então ao fim de mais um episódio do especial de Halloween, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!